Então, aqui conversando um pouco sobre a lista de exercícios 1, eu vou passar um arquivo para vocês com uma resolução mais organizada. E nessa resolução, ela tem duas partes. Primeiro é o formulário, que são todas as equações que são necessárias para resolver a lista de exercícios, que eu já vou falar para vocês, tá? Ele tem duas folhinhas. E a resolução propriamente dita. Então, eu vou passar para vocês primeiro o formulário e depois vamos olhar os exercícios. Então, primeiramente, é importante falar do Teorema de Euler. Vamos usar ele durante toda a disciplina, que é uma forma de transformar um número complexo na forma polar, então, para exponencial. Então, o número complexo A com fase θ, ele é transformado para A exponencial, aqui é o neperiano, né? J na θ. Aqui, então, esquematizando o seno no círculo dos ângulos, essa parte positiva. O cosseno, ela é positiva nesses dois lados aqui, pensando que o ângulo aqui é 0 graus, né? E aí aqui é 90 e assim por diante. E a tangente é marcada nessa reta. Aqui também, para facilitar as contas, uma tabelinha dos senos e cossenos. Aqui é o que eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo, que um número complexo ele pode ser desenhado num plano com duas componentes, uma componente é a parte real, aqui, e a parte imaginária, outra componente. Esse número complexo C, ponto, ele pode ser representado, então, como A mais JB, e ele também pode ser representado na forma polar, usando essa distância aqui, né, que é o módulo de C, e uma fase, que é esse ângulo aqui que ele tem com o eixo real. Esse módulo, então, aqui é a distância, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O conjugado desse número é trocar o sinal da parte imaginária. Nós representamos com um asterisco em cima do número complexo. Se formos desenhar aqui esse número complexo com a parte negativa, vamos perceber que o que se faz é trocar o sinal da fase. Então, esse mesmo número complexo, ele pode ser representado como C fase desse ângulo negativo. Ainda olhando para a forma retangular, né, ou cartesiana, podemos perceber que com uma exponencial, pelo Teorema de Euler, teremos esse A e só trocando aqui o sinal, o número complexo C ponto era sem esse sinal, o número conjugado, né, o conjugado desse complexo vai ter um sinal. Bom, as raízes de número complexo. O que é isso? Significa que nós temos um número complexo aqui, que está representado por essa parte aqui, R, E, J, θ, e nós queremos fazer a raiz desse número complexo num fator n. Pode ser 2, 3 e assim por diante. Vamos ter tantas raízes quanto for esse fator n. Então, se for uma raiz quadrada, teremos duas raízes. Se for esse n for 3, teremos 3 raízes e assim por diante. Para calcular, se nós passarmos a raiz para cá, veremos que o módulo que está sendo representado por esse R é só 1 sobre n. Tranquilo. E aqui, como nós fizemos a raiz, num expoente é a mesma coisa que dividir por n. Só que como vamos calcular as várias raízes? As várias raízes, elas são calculadas somando 2π aqui, multiplicado pelo índice da raiz que queremos calcular, menos 1. Por que isso? É importante notar, isso vocês vão usar algumas vezes, que um ângulo θ, ele é igual a θ mais 2π, que também é igual a θ mais 4π, que é igual a θ
mais sendo esse K um inteiro. Como assim igual? É igual se nós formos olhar a parte de cosseno, seno, tangente. Porque depois de 2π, ele volta a estaca zero, né? Ele passa aqui pelo zero e começa a contar de novo. Então, em questão de cosseno, seno, tangente, esses ângulos são todos equivalentes, desde que esse K seja um inteiro, porque aí temos uma volta completa no círculo. É o que está sendo dito aqui embaixo. Então, se somar K2π, obtém-se o mesmo valor para seno e cosseno, com o K sendo um inteiro. Então, isso daqui é igual a isso daqui, é igual a isso daqui. Para trocar o sinal do seno e do cosseno, por exemplo, aqui temos um número complexo e queremos trocar esse sinal desse número complexo. Como a gente pode fazer isso? É só somar π à fase. Por quê? Porque quando somamos π, o que acontece aqui? No seno, ó, se eu tiver um ângulo no primeiro quadrante e eu somar π, ele vai parar no terceiro quadrante. E são sinais opostos. A mesma coisa, se eu tiver um ângulo no segundo quadrante e somar π, ele vai parar no quarto quadrante e vai trocar o sinal. Ele vai trocar o sinal, mas vai ser o mesmo valor, né? Somando π, ó. Então, aqui se tivermos um ângulo aqui, alfa, e olharmos para o alfa mais π, se olharmos por seno, veremos que eles têm o mesmo valor, só que sinais opostos. E se olharmos para o cosseno, a mesma coisa. Tem o mesmo valor, mais sinais opostos. E a mesma coisa acontece nos quadrantes terceiro e quarto. Sempre quando somarmos π, os sinais do seno e cosseno vão ser trocados. Então, para algumas simplificações, essa observação ela pode ser útil. Bom, também na questão de simplificação das equações, é importante sempre tentar retirar o j, né, que é a raiz de -1, do denominador. Como fazer isso? Sempre se multiplica pelo conjugado do denominador. A gente vai ver nos exemplos. E aqui também esquematizando, se elevarmos ao quadrado a raiz de -1, vamos ter o próprio -1. Se elevarmos na 3, o que vai acontecer? Eu vou ter o -1, que era o j ao quadrado, multiplicado pelo próprio j. Então, temos menos j. E j na 4? O j na 4 é j2 vezes j2. Então, -1 vezes -1, 1. Isso não precisa ser decorado. Vocês vão ver de tanto praticar que fica mecânico. Vocês já vão ter a prática suficiente para não precisar decorar. Bom, para resolver a parte dos somatórios, vamos usar as progressões. Então, a progressão geométrica e a progressão aritmética. Na geométrica, vamos ter duas equações para somatórios e uma equação para obter o enésimo termo da progressão. Então, para PG, nós vamos ter um somatório quando nós vamos ter infinitos termos sendo somados e vamos ter um valor de somatório para quando temos n termos somados. Na soma de infinitos termos, para termos um valor diferente de infinito, o módulo da razão tem que ser menor que 1. E aí poderemos usar essa forma. E o que acontece se tivermos o módulo maior ou igual a 1? Aí vamos perceber que quando formos somando infinitos termos, o valor do somatório ele vai tender para infinito. Então, essa fórmula só serve para quando tivermos um valor finito. E quando tivermos uma progressão geométrica para n termos, usaremos essa outra fórmula. E aqui a fórmula para obter o enésimo termo, que é o A1, né, o primeiro termo,
vezes a razão elevado a n menos 1, porque é isso. Então, progressão geométrica, cada termo se multiplica a razão. Na progressão aritmética, para cada novo termo da progressão se soma a razão. Então, temos apenas uma fórmula, que é um somatório de um finito número de elementos, que ela vai ser, então, a soma do primeiro elemento mais o último elemento, dividido por 2, multiplicado pelo número de elementos que tem nessa progressão. E o enésimo termo é o primeiro termo mais a razão vezes o índice, do enésimo termo menos 1. Aí depois temos alguns exercícios envolvendo integrais. Quando tivermos uma integral com um módulo interno, vamos ter que ver quais limites da integral o x vai ser positivo e quais vai ser negativo. E aí vamos conseguir impor essa integral em, por exemplo, duas partes. Uma que nós temos x positivo e uma que nós temos x negativo. Outra simplificação que pode ser útil é se tivermos uma integral indo de a para b de f de x, ela vai ser igual a essa própria integral, mas indo de b para a se trocarmos o sinal. Então, isso facilita para unir integrais. No caso, se tiver uma integral assim e uma integral assim, por exemplo, eu posso simplificar porque elas são iguais, ou eu posso acabar somando integrais. Se eu tiver, por exemplo, esse termo mais esse termo, eu posso resolver apenas uma integral, porque elas são iguais. E aqui, um pouco diferente que a integral, se tivermos um somatório indo de a para b, de fk, ele é exatamente igual a fazer um somatório indo de b para a. Por quê? Porque é soma de termos, não é aquele integral. Aqui são termos discretos, então somar 1, 2, 3 é igual a somar 3, 2, 1, tá? Não importa a ordem que se soma. E aqui essa daqui também a gente usa bastante, a integral de e na u du é igual a e na u, mais uma constante, que nesses cálculos a gente acaba não colocando mais c, mas é importante aqui vocês notarem que tem o du, tá? A gente não consegue fazer a integral, tirar o e na u, se a gente não tem o du. Então, todos os cálculos que forem fazer, vai ser para colocar o du. Aqui também tem o formulário das frações parciais, que ela vai ser útil para fazer as transformadas, para resolver integrais. Para que serve, então, frações parciais? Ela é uma forma da gente simplificar uma fração complexa, uma fração que é integral, a resolução é bem complexa, em várias frações mais simples. Então, uma primeira regra aqui que seria mais simples é, eu tenho um polinômio no numerador e eu tenho outro polinômio no denominador. Eu calculo as raízes desse denominador e aí eu vou decompor em tantas frações quanto for o número de raízes desse denominador. E aqui no numerador vamos ter números que vamos calcular igualando essa soma com a fração que se tinha anteriormente. Aqui tem mais duas regras que nesses exercícios nós ainda não vamos usar, que é quando nós temos raízes múltiplas aqui, então nós temos x menos a elevado ao quadrado, elevado a 3, como é feita a decomposição. Então aqui no denominador, como são raízes múltiplas, nós vamos ter x menos a, depois x menos a ao quadrado e assim por diante. E aqui quando nós temos esse fator aqui irredutível, então temos o x menos um número ao quadrado, mais b no número ao quadrado, e elevado na n, é similar à regra 1, tá? Só que aqui nós mantemos esse polinômio que está entre colchetes, e em cima nós vamos ter um x mais b, ou seja, são dois números que vão ser calculados